Olá, eu sou a Fabiana Freitas, quero te dar as boas-vindas a esse estudo que gerou a série Minuto do Dia, 1 minuto a sós com Deus, devocionais em áudios de 1 minuto, para quem tem uma vida bem agitada, mas mesmo assim não abre mão de ter um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Para acessar essa série de devocionais, basta clicar no link que está disponível aqui ou nos encontrar no nosso canal do Telegram chamado Minuto do Dia. A gente se vê lá. Deus te abençoe com esse estudo. Fabi, vou resumir esse capítulo em uma palavra. Eita! Eu só ficava pensando nisso o tempo inteiro. Pelo menos saiu um som. Quando não foi quando a gente faz assim, o pessoal não entende. Gente, saiu um eita agora. Agora eu já consigo verbalizar. Estou no processo da onomatopeia para verbalização aí, explícita. Mas vamos lá, cara, porque olha esses convites. Aí eu só ficava pensando assim, gente, tem época que a gente não recebe convite para nada, a gente passa vários finais de semana em casa. Aí chega um dia que tem vários convites e você tem que escolher para onde ir, né? E o legal do capítulo é que ele traz esses dois pontos, né? Você tem dois convites, agora qual deles você aceita? Isso aí. 2 convites que esse capítulo 9 de Provérbios nos traz. Convite da sabedoria e convite da insensatez. E vamos lá, então, vamos começar a falar sobre isso. E o público dos 2 convites é o mesmo público, né? Que está lá nos versículos 4 e no versículo 16. Venham todos os inexperientes. Tanto a sabedoria convida os inexperientes para estar mais perto dela, para desfrutar do que ela tem a oferecer, quanto a insensatez também. E aí a gente vai ver qual é, na verdade, o convite, no que consiste o convite de cada uma delas e qual a consequência para quem aceita um e para quem aceita o outro. Vamos lá, então, Fabi? Bora começar. Bora começar. Então, eu vou ler, né, porque aí fica bem evidente. Assim, vamos lendo em trechos, tá? Então, versículo 1 do capítulo 9 de Provérbios. A sabedoria construiu a sua casa. Ela ergueu suas 7 colunas, matou animais para refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aí eu acho bem bacana que aqui a gente já consegue ver como que é o convite da sabedoria, né? A sabedoria, ela construiu, né, a sua casa, ela ergueu suas 7 colunas, então ela mesma construiu a casa, ela não terceirizou, e ela fala sobre 7 colunas, né? 7 colunas, o que é 7, né? 7 é perfeição, 7 é estabilidade, é solidez. Então, é em cima disso que a sabedoria constrói a sua casa, para a qual ela vai convidar os inexperientes para chegar. E aí depois ela fala de matar animais, preparar a refeição, preparar o vinho, né? E aí fala sobre esforço, sobre dedicação, sobre tempo, e que eu tenho visto, assim, nas minhas leituras, que são elementos super necessários para quem quer desenvolver sabedoria na sua vida, né? A sabedoria, ela vai demandar, sim, esforço, ela vai demandar tempo, ela vai demandar dedicação. Eu posso dizer que eu adoro fazer essa trajetória de 31 dias de provérbios, adoro, já fiz várias vezes na minha vida. Só que uma coisa é você simplesmente ler aquilo porque está no dia de ler e porque, sim, você quer adquirir mais sabedoria. Outra coisa é fazer isso que a gente está fazendo aqui no capítulo 9, né, Fabi? De sentar e se debruçar e tentar entender o que tem ali, qual a correlação de uma coisa com a outra. Isso exige esforço e dedicação que tem. A gente está caminhando, né? Eu gosto que ele fala sobre caminho, né? Andem pelo caminho do entendimento. Então, ele traz esse ponto de ação muito claro. Então, você tem que ter a ação de abandonar o caminho da insensatez e caminhar pelo caminho da sabedoria, né? Então, remete a isso que você está falando. Não é simplesmente ler puramente, mas é um ler e praticar. É ao eu estar andando, porque a todo momento é como se a gente tivesse, no dia de hoje eu acordo e aí eu vou me deparar numa bifurcação. O caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. O convite da sabedoria e o convite da insensatez. Qual deles eu vou seguir?
E no convite aqui a gente até consegue ver depois algumas diferenças que às vezes o atrativo de um pode parecer mais glamuroso do que o outro, mas a gente tem que ter essa convicção, né, de abandonar a insensatez, porque foi o que você falou, eu coloquei assim, a sabedoria já deixa tudo prontinho. Assim como Deus já deixou tudo prontinho pra gente, né? Quando a gente estudou Efésios, que ele falou, né, pra gente manter o vínculo da paz, porque a gente já tinha recebido tudo pronto, porque a gente já foi salvo. Então, a gente não tem que fazer nada, a gente simplesmente precisa caminhar, a gente precisa manter. Então, a mesma coisa, assim, você chega aqui com a sabedoria, com uma festa toda preparada, né? Com tudo ajeitadinho e em um local seguro, alicerçado, fundado, né? Fundamentado. Então, isso traz, que você falou, segurança, né? E que melhor caminho, uma outra coisa que eu gostei, que ele fala assim, aqueles que não têm experiência simples, né? Talvez muitas vezes a gente escolhe o outro caminho exatamente pela questão do orgulho, né? Porque quando ele faz o convite para os inexperientes, para os simples, muitas vezes você fala assim, eu não conheço tudo, olha só, eu tenho uma fonte de sabedoria e conhecimento em Cristo, em Deus, e às vezes eu me acho por demais então não preciso de ajuda ou sou autossuficiente, porque muitas vezes a gente tenta resolver os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas frustrações, todas as coisas que passam pela nossa vida por nós mesmos. Então, sejamos simples. Sejamos simples para poder aceitar esse convite e entender que a gente tem muito para aprender. Né? E ele vai falar aqui, né, mais para frente, quem é sábio e ouve, né, a repreensão, a correção, se torna mais sábio. Então, esse é o ponto, né? Essa ação de caminhar pela sabedoria. Isso. Nossa, fiquei toda arrepiada com isso. Realmente, assim, entregar a nossa vida para Deus, né, nos entregarmos a sabedoria que Deus propõe, quando tem tanta coisa parecendo sábia nesse mundo, né, e querendo alimentar o nosso ego, né? Querendo alimentar o que a gente entende por sabedoria, né? E realmente, a sabedoria, ela convida os simples. Muito bom, gostei disso. E aí ela fala também aqui que ela enviou servas para o ponto mais alto da cidade, né? Então, aí eu vou ter que começar a fazer as correlações já com o convite da insensatez, tá? Não estou me adiantando, não. Já estou começando a fazer as correlações, embora a gente ainda não tenha lido lá. O que a gente vê aqui? Em primeiro lugar, ela envia servas para o ponto mais alto da cidade. Primeiro que a sabedoria, ela não pega só quem está perto dela. Ela vai lá longe, manda subir o morro para buscar quem está lá longe. Só que quem mora no ponto mais alto da cidade? Olha lá no versículo 14. No 13 e 14. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. A insensatez mora lá, no ponto mais alto da cidade. E é lá que a sabedoria manda buscar, manda convidar. Olha lá, quem está rondando a casa da insensatez, e ela convida a própria insensatez também a vir ter sabedoria, né? Eu achei isso muito, muito, muito interessante. Uma outra coisa que eu achei interessante nisso, Fábio, é que quando a sabedoria manda convidar nos pontos mais altos, me remeteu agora à questão da luz. Nós somos luz e fomos enviados a Deus para assim, então brilhe tua luz lá, vai lá, não esconda ela embaixo da mesinha, embaixo da cama, mas vai lá nos pontos mais altos da cidade. Então isso traz esse ponto, né, de você falar assim, olha, você vai levar isso para onde quer que seja, né? E mesmo que tenha insensatez ali do lado. Exatamente. E aí ele continua, né? Os que não têm bom senso, ela diz, venham comer minha comida e beber o vinho que eu preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento, né? E aí ele fala, né? Mesmo para as pessoas que já aceitaram o convite da insensatez, né? Deixem a insensatez e venham para cá, né?
É isso que ela faz, é um convite na ofensiva, né? Até ela vai lá na casa da insensatez e fala, pessoal, vocês não precisam ficar aí para sempre, né? Uhum. É o que você falou, quando você recebe um convite, você precisa tomar uma decisão, se você vai aceitar ou não. Uhum. Que resposta você vai dar? Você não, normalmente não é de praxe a gente deixar um convite sem resposta. Você fala que sim ou que não, principalmente agora, né? Porque os convites são mais virtuais, né? Não é mais aquela coisa antiga que vinha pelo correio, cartinha que você não tinha como mandar ou você mandava um agradecimento. Não, agora você já fala, poxa, não posso. Ou, pô, estou super animado. E se não deu para ir, você avisa. Poxa, não deu por causa disso. Então, tem que responder, é verdade. A gente tem, né, tem essa questão de realmente você decidir. E se você também não responder e não foi, você deu a sua resposta. De qualquer maneira, você deu a sua resposta. Acho bem interessante que quem fica no muro, em cima do muro, geralmente cai pro lado errado, né? Uhum. Então, assim, a gente tomar a nossa posição, a gente decidir qual lado que a gente quer ficar, é super importante. E acho interessante também, dentro de tudo que a gente está falando, a gente saber o que a gente quer para a nossa vida. Uhum. Qual é a vida que eu quero levar daqui a algum tempo, né? Quais são os frutos que eu quero estar colhendo daqui a um tempo? Isso vai fazer com que a gente escolha as sementes adequadas, né, para aquilo. E a insensatez, ela diz exatamente... A insensatez não, a sabedoria, ela diz exatamente o que vai acontecer se a gente escolher o convite dela. Ela fala, deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento, né? Ação, de novo, ação. Enquanto a insensatez, ela não revela completamente. A insensatez, ela é algo tão contrário à sabedoria de Deus, que é aquela coisa da meia-verdade, sabe? É aquela coisa da meia-verdade. Então, vem pra cá, que é legal. Vem pra cá, olha que legal que é, né? Só que o que fala ali? Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos e que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Ela não revela, ela não tem coragem de revelar, porque é terrível o fim de quem aceita o convite. Desculpa, Fabi. Só me veio uma palavra na cabeça, assim, sabe? Matrix. É como se vivesse numa ilusão. Então, assim, você está sendo usado, né? E você está vivendo naquela ilusão e ok, né? E estou seguindo, e estou indo ali com a manada, né? Achei que era Eita também, mas era Matrix, né? Era Matrix. Beleza, vamos lá, Fabi. Quem corre... Verdade, é verdade. Como você estivesse ali totalmente vivendo, achando que, né, é aquilo ali e você tá... Que aquilo é vida. Porque você está vendo, né? Você está visualizando somente a ilusão, né? Somente a ilusão, não tá vendo a realidade. Depois que você vê a realidade, você fala, opa, peraí, tem algo errado, precisa ser corrigido aqui, né? Isso aí. Vamos lá, então, falando em corrigir, versículo 7. Quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Eu fiquei pensando nessa parte, eu fiquei me perguntando, né? A questão de você falar com o zombador e ele não te ouvir. Traz para mim a importância de que falar não é o principal. E se a gente notar aquilo que Provérbios fala, ele fala de você escolher o caminho, confiar, guardar no seu coração. Ele não fica falando que você falar toda hora como principal ponto. Isso. E eu acredito muito que isso tange a nossa vida cristã, porque às vezes o simples falar coloca uma barreirinha, é mais um tijolinho para quem já não quer ouvir, diferente da pessoa ver praticamente a tua vida e você escolhendo caminhar. É como se, olha, ele está indo por outro caminho, por que eu estou indo por aqui? Né? São os caminhos onde assim, ele está indo por ali. E não dá chance dele ter, vamos dizer assim, desculpa, sabe? Porque às vezes você quer falar e falar por demais
E a pessoa não quer ouvir e vai aumentar mais ainda a zombaria. Ontem a gente estava conversando com um amigo, ele falou assim, poxa, no meu trabalho, isso é muito interessante. Ele falou, o dono, né, ele é cristão. E aí ele tem uma equipe de motoboys, né? E os motoboys, recentemente teve um que teve acidente e o cara nem aí pro cara. E aí depois, no momento, quando encontrou os caras, falou assim, eu tô orando por você. O cara está orando pela gente, você não tá nem aí pela gente, o pessoal tá caindo, tá se machucando, tá isso. Então você fala, olha lá, a questão do falar e agir. Né? Um exemplo prático de que não adianta você falar que você é cristão, que você vai orar pelas pessoas, só que na hora que você tem a oportunidade de fazer algo porque você é o chefe daquele lugar, porque você tem influência naquele lugar e que você poderia fazer diferença na vida das pessoas de maneira prática, você não faz. Então aí juntou todos os caras e acabaram zombando mais ainda. E aí um outro amigo que é cristão falou assim, cara, que vergonha alheia. Que vergonha, nossa. Vergonha alheia, né? Porque não vai ser assim que a gente vai conseguir falar. Até porque quem tá num caminho, né, da Matrix aí tá fechado para muitas coisas. E a gente precisa aproveitar se tá caminhando no caminho da sabedoria para ouvir mais, né? Porque é um coração ensinável, né? Porque a repreensão é uma coisa, ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser corrigido. É fato, até a gente quando recebe um feedback, você fala, no primeiro momento, se ele não é o que você gostaria de ouvir, sim. Você fica mais ou menos assim, né? Mas me trouxe muito mais a importância do caminhar do que o falar. Para ser realmente efetivo nesses dois convites. Como é que a gente vai ser esses servos que vai lá no alto e consegue fazer com que as pessoas venham? Né? Não somente ir lá e soltar, mas que elas realmente tenham um impacto. Né? E eu acho interessante que o convite foi feito com elas indo lá, né? Elas estando lá, elas tinham que estar lá para isso. Mas isso que você falou é bem interessante, porque realmente existe aí na comunicação, né? Um fator que a gente não consegue alcançar até determinado momento da conversa, né? Pelo menos. Que é, assim, a intenção do que está sendo dito. Porque a nossa intenção, quando a gente quer levar sabedoria, quando a gente quer... Poxa, eu já passei... Eu estava conversando com uma amiga ontem sobre isso. Poxa, eu já passei por isso. Eu sei que se eu te falar isso, não é para você fazer igual a mim, mas é para, de repente, te abrir uma luz, para te orientar, assim, sobre algo que poderia facilitar a tua vida. A nossa intenção, às vezes, é a melhor. Só que, muitas vezes, a pessoa ela só tá falando porque ela quer falar sobre aquilo. Ela não tá no momento de querer aprender algo sobre aquilo. E assim... Sério, nada errado com isso também, porque às vezes a pessoa só está precisando falar para ela elaborar, ela ainda nem entendeu que ela precisa de uma solução para aquilo, entendeu? Ela só está falando às vezes de um problema ou de algo assim. Mas enfim, tem muito essa coisa do encaixe, né? Da expectativa de cada um, né? Ali na conversa. Mas é isso mesmo, família. Bom, vamos lá então? Seguindo? Vamos lá. Agora aí, versículo 10, né? O fundamento de tudo, o temor do Senhor. O temor do Senhor, falando novamente aqui, né? É o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Eu tinha só colocado duas palavras que eu acho que complementam, não se dá para complementar um fundamento, né? Mas que talvez tragam um entendimento diferente, vai. Quando a gente fala de o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, isso deveria ser a nossa motivação. Né? Eu dar atenção ao Senhor deveria ser minha motivação do dia, deveria ser a ação que eu faço, porque aí, né, o conhecimento do santo é entendimento, me traz à mente aquilo que é verdadeiro, não mais aquela ilusão,
mas o que realmente é verdade, porque é o entendimento do santo, o entendimento de Jesus, dos mistérios que ele veio cumprir, dos mistérios que ele já revelou e dos mistérios que ele ainda tem para revelar para a gente, porque eu acredito que tem muitas coisas que ele quer revelar na sua palavra, né? Onde a gente estava conversando exatamente sobre a palavra discernimento, aqui. E o Ronaldinho comentou assim, ele falou assim, dá trabalho você ter que pensar e você ter que elaborar e você ter que olhar a palavra de uma maneira diferente, porque Deus não dá essas coisas. Na verdade, ele gosta que a gente realmente vai se aprofundar e vai descobrir, como uma caça ao tesouro que a gente comentou, acho que no último, né? Isso. Então, que essa seja a motivação, né, dessa atenção, desse zelo, dessa reverência para Deus, porque daí o restante... Ele é luz, ele vai iluminar, ele vai dar clareza, ele vai trazer transparência, ele vai trazer verdade, ele vai tirar a ilusão do caminho, ele vai tirar a camada que tem ali daquela visão que, tô vendo como se fosse um óculos 3D, como se estivesse enxergando alguma coisa que não é, que não tá ali, né? Ele vai tirar isso e vai trazer realmente a realidade. Então, que a gente consiga ter essa motivação de seguir isso que é verdadeiro, de dar atenção, de honrar essa verdade. Né? Porque essa verdade foi colocada à nossa frente e a gente tem ela aqui. E tudo a ver com o que a gente estava falando antes de começar o estudo, né? Aqui nos bastidores. O quanto às vezes a gente fica achando que obter sabedoria para a gente resolver problema melhor. Para que na hora que a gente tiver um problema, a gente saber como agir melhor. Quando, na verdade, o fim de sermos sábios é muito maior que isso, né? É conhecer a Deus. Você sabe conhecer Deus, é conhecer como Deus pensa, né? É pensar cada vez mais como Ele. Então, e resolver problema entre uma coisa e outra vai ser o resultado disso, né? Muito bom, muito legal. E aí, vamos lá, falar dela, né? A insensatez. Lá vem ela. Exibida, sedutora, ignorante, indolente e preguiçosa. Né? Porque enquanto a sabedoria tá lá preparando o jantar, preparando vinho, gente, preparando o vinho, não é abrir um maguari ou ir no mercado comprar um vinho, ela está preparando um vinho, né? Enquanto a sabedoria está botando 7 vigas, 7 colunas na sua casa, para que as pessoas que vêm estejam muito bem alicerçadas, o que a insensatez está fazendo? Ela está sentada sentada na porta da sua casa, né, no ponto mais alto da cidade, gritando ali pelos que passam. Vem, gente, vem para cá, venham todos os inexperientes, né? Aos que não têm bom senso, ela diz, gente, água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. O que a gente lembra disso? Da velha máxima. O que é proibido é mais gostoso, né? Então, a água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso, só que ela para por aí, ela só faz esse convite, e depois é que vem a consequência. Mas eles nem imaginam que os que estão ali são os espíritos dos mortos e que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Ela não se dá nem o trabalho de levantar, de ir buscar, não, ela fica lá sentada, tipo assim, gente, aqui tá tão bom que eu não quero nem sair daqui, vem gente, vem pra cá também, o proibido é mais gostoso, o escondido é mais gostoso, né, ali no auge de sua ociosidade, né, fazendo esse tipo de convite para as pessoas que passam. E esse negócio das pessoas que passam é interessante, porque a gente vai passar. Porque as pessoas estão seguindo o seu caminho. Aqui não fala que a pessoa está indo no caminho da insensatez, ela está seguindo o seu caminho. E ali, em determinado momento, ela pode se deparar com este convite. E aí, como a gente falou, acho que nos encontros anteriores, a progressão da nossa vida se distanciando da Deus. Não é uma coisa que acontece assim, que a gente percebe. Gente, estou longe de Deus. Não, eu paro. Hoje eu estava conversando com uma pessoa. Eu paro de ter tempo devocional. Eu paro de ler. Eu não participo da comunhão com os irmãos. Eu não falo com ninguém. Passou 2 semanas, a pessoa fala, eu tô aqui brigando com meu marido, não tá legal. Mas como é que você tá? Eu não tô conseguindo fazer nada. Então, gente, assim, é uma progressão. Você tá se distanciando do caminho. Você tá seguindo o seu caminho, só que aí você pegou uma trilha errada. Você pegou uma trilha que não é da sabedoria. Você tá indo para um outro caminho que tá parecendo que tava tudo bem, mas na realidade ele vai te fisgar
né? Até cair, porque enquanto você tá indo, você não tá vendo, tá gostosinho, tá docinho, o pão tá bom, né? Só que daí você chegou num caminho que não era legal e que ali você nem percebeu, mas você vai estar depois assim, na beira do abismo. Porque assim, quando a gente está em comunhão, é aquela coisa, né? A galera tá ali, você tá cercado, você tem um irmão, tem outro. É inconsciente, tá, gente? A gente não fica tentando fazer isso. Mas o próprio fato de você estar envolvido com as pessoas, ela te mantém num caminho que aquela galera tá indo, né? Aquela coisa da média das 5 pessoas. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos, né? E quando você começa a dar um passo mais distante, fica um pouco mais distante, um pouco mais distante, um pouco mais... Daqui a pouco você tá num lugar em que não tem ninguém daquela galera que te ajudava a andar no caminho. E aí, gente, fazer o que é escondido é mais gostoso, fica muito fácil, porque não tem mais aquela galera para te ajudar a balizar e a manter o teu caminhar, né, no caminho certo. E aí coloquei aqui que Satanás, ele não nos prova com mentiras óbvias. Ele nos prova com verdades incompletas, né? Como ela fez aqui. Vem que é mais gostoso. Pô, não é? Não, é. Ué, é gostoso, né? Só que qual é o fim? Isso ela não conta. E aí é aquela coisa. Vai tentar com rúcula? Não, com pudim. Vai tentar com uma pessoa que é grosseira? Não, vai tentar com uma pessoa gentil, né? É uma pessoa gentil que vai me tentar. Vai me tentar com alguém que é desleixado? Não, vai me tentar com uma pessoa que é atraente. Então, é lógico que aos olhos, né, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, é isso o tempo todo que a insensatez traz pra gente. Por isso que a gente fala, fulano escolheu esse caminho. Cara, ele foi insensato, né? Foi insensato, né? Infelizmente, não avaliou se o fim daquilo o levaria aonde ele quer chegar, né? E a gente estava conversando com as crianças esses dias, né? Porque acho que tem algumas coisas na vida cristã que são muito romantizadas ou tem um estereótipo que não é. Assim, o diabo desenhado com chifrinho, com tridente e com rabo. Meu, esquece. Isso é ilusão. Não é assim. Não fica esperando por isso para reagir. Ah, não, quando isso aparecer, eu vou, né? Cara, quem queria te chamar e você se sentir atraído por isso? Não, você não vai. Você vai se sentir atraído por aquelas coisas que saltam aos olhos, que saltam aos ouvidos, que teu coraçãozinho que, né, quer muito aquilo, vai fazer né? Então, meu, é se enganar, né, de que é fácil. Não é fácil. É muito mais sedutor, né? Porque ele trouxe outros adjetivos para o convite da insensatez, né? É sedutor, é doce, né? É saboroso. É tudo isso, né? Só que não tem o que o outro tem: vida, segurança. Né? Então, e aí eu fiquei perguntando, Fábio, por que, né, bem que a gente está falando isso, por que essa festa parece mais atrativa para a gente? Por que a gente, né, tem essa tendência de querer seguir isso? Qual uma pergunta assim, né? Bem, a gente tem a vontade, mas o que no fundo, faz a gente escolher o outro caminho, né? Eu listei N coisas aqui, mas o que mais ficou na minha cabeça foi... eu coloquei o orgulho, autossuficiência. As pessoas não gostam de ser confrontadas. Então, o mais fácil é seguir com a manada, o mais fácil é seguir com a multidão, caindo no precipício, porque tá todo mundo indo por ali. Eu não tenho que ter esforço nenhum, né? Então, é bem seguir a característica que você falou. Ela tá sentada ali, ela não tá fazendo esforço algum. Enquanto que a sabedoria fala, você tem que escolher, se desviar,
desse caminho, você tem que escolher caminhar pelo entendimento, você precisa escolher ter o temor do Senhor, você precisa sair, se desviar daqui, você precisa fugir do mal. Quantas coisas ele faz aí? Foge do mal, faz o bem. Se você viu o bem na sua frente, faz ele agora. Então, o tempo todo é ação. Então, é assim, eu quero ter uma vida tranquila, né? Eu não quero ser confrontado. E pode ter N motivos, né? Eu fiquei aqui ponderando N coisas, mas acho que esses vieram muito mais à minha cabeça, que é de ser realmente preguiçoso, orgulhoso e não querer receber uma lição para caminhar, porque não vai ser só a academia da fé. E assim, ainda sobre essa questão do esforço, da escolha, né, da decisão, muitas vezes o orgulho ele também vai fazer a gente acreditar que a gente é espiritual o suficiente para conseguir discernir que aquilo que eu estou fazendo não desagrada tanto a Deus assim, gente. Não desagrada tanto a Deus assim, né? Então é aquela... assim, né? Tá vendo? Ó, tá vendo? Foi uma vez, não aconteceu nada, né? Só que aí eu gosto muito do que o Max Lucado traz, que vou ler só o trechinho da aplicação aqui que ele traz, que é o seguinte, depois eu vou colocar lá no Minuto do Dia essa aplicação, vou colocar junto com esse estudo aqui, que eu achei muito legal. Ele fala assim, você tem nutrido um hábito inofensivo, que é a questão do tá passando, né, ali, ficar, tô passando pelo meu caminho, insensatez chamou. Cara, segue o teu caminho. Segue o teu caminho. Não é aquela coisa de, chamou? Não, peraí, deixa eu ver então o que é. Me explica melhor, né? Não, segue o teu caminho. Você tem nutrido um hábito inofensivo? Se a sua resposta for sim, é alguém que frequentemente passa em frente à casa de prostituição e pensa que pode resistir às suas seduções. Pare com esse hábito transigente hoje e se volte para Deus, antes que seja tarde demais. Raras vezes eu vejo algo assim tão incisivo dentro de Max Lucado, sabe? Então, assim, para você ver como que isso deve ser tratado com seriedade, né, Fabi? Para mim, o que eu fechar é assim, o versículo 12 é um versículo para você refletir também. Se for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Por mais que a gente fale de toda a graça, de todo Deus é esse Deus maravilhoso que te deixa. Ele não está te prendendo, ele não está te chacoalhando ali, te obrigando a fazer algo. Ele está te mostrando, te trazendo clareza, e aí é a escolha tua, querer ou não querer, né, amiguinho? E agora? Você vai continuar sendo intransigente aí e seguir? Vai lá. E aí a graça de Deus se revela, né? Eu acho bem, bem lindo isso, quando a gente consegue, dentro de tudo, encontrar uma aplicação da graça de Deus, né? Porque no versículo 6, eu não estou voltando por isso, não, é meio que uma conclusão, assim, a gente está se encaminhando aqui já para a conclusão. Mas no versículo 6 ele fala assim, deixem a insensatez. E eu acho muito bacana que o convite é para quem já esteve na casa da insensatez. Para quem está morando, de repente, na insensatez, né? E eles estavam mortos, porque essa é a consequência de quem vai para a casa da insensatez. Deixam isso muito claro aqui, que eles não tinham vida. Então, a sabedoria, Deus, Jesus, ele nos chama, se nós estamos vivendo numa vida de insensatez, a sabedoria, ela está nos chamando agora. Ela foi lá no ponto mais alto da cidade, subiu o morro para me convidar para vir para esse banquete, para vir para essa festa, né? Com tudo de melhor que tem preparado ali. E como isso não é a graça de Deus, né? Como Jesus também não nos chama hoje, onde quer que a gente esteja, para estar mais perto dele, para habitar num lugar seguro e para desfrutar de tudo que ele tem para oferecer para nós, né, Fabi? E é bem esse fechamento assim mesmo, Fábio, porque quando eu estava lendo esse capítulo, eu fiquei pensando, Jesus preparando uma morada para a gente,
a segurança do céu, o convite para todos, né? Que ele fala, venham todos vocês, os simples, aí, os inexperientes, aqueles que estão no caminho, aqueles que estão passando pelo caminho, aqueles que estão flertando com o caminho, né? Venham todos. Então, assim, conseguir enxergar Jesus aqui, esse amor de Deus na atenção, na praticidade. Realmente um manual do dia a dia. Não é uma coisa fora da realidade, não. Ela é assim, hoje, que caminho você está escolhendo? Amém. Que casa você está escolhendo? Que convite você está escolhendo? Né? E assim, nossa missão é um pouco ajudar nesse sentido agora em janeiro, dia a dia, com um provérbio, né, por dia. Então, um pouquinho de toda essa sabedoria que tem aqui. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Janeiro tá que tá, né, Fabi? A gente tem minuto do dia aí para todo dia. E é isso. Semana que vem, então, Provérbios 16, aqui no Estudo Completão, para a gente continuar seguindo aí e ouvindo o convite da sabedoria dia após dia, semana após semana, e trilhar um ano assim, de acordo com o coração de Deus, né? Nos aproximando de Deus, fazendo escolhas melhores por estarmos em Deus.